Igreja fria nunca tem autoridade, não enfrenta um perigo, vive em torno da vaidade. Igreja quente, vence sempre os cristãos, da glória da autoridade, como pura glória a Deus. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui, irmão, tem fogo santo dentro da renovação. Vai glória a Deus, irmãos, exalte a Deus, irmãos, tem muito fogo, fogo santo de Sião. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da renovação. Vai glória a Deus, irmãos, exalte a Deus, irmãos, tem muito fogo, fogo santo de Sião. Palmas para Jesus. Tem fogo aqui, e aí, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da renovação. Ai, glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. A Bíblia diz que Herodes padeceu. Olha aqui, Senhor, glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus cantando, celebrar o amor. Que Deus possa vir acolher nossos louvores e levar até o trono de Deus e derramar para nós toda esta bênção. Eu até nunca vi uma graça tão grande como esta da renovação dentro da igreja. Às vezes as pessoas ficam com o pé atrás com relação à renovação, mas esta é uma graça tão especial que somos nós os privilegiados deste tempo. No tempo da graça, Deus não tem como não dar a graça, porque o tempo em que nós estamos vivendo é tempo de graça, é tempo do Espírito Santo, é tempo do derramamento do Espírito Santo. E Deus não tem como por não dar, porque isto é a promessa. Se Deus não der, Ele não seria Deus. E como Ele é Deus, como é um Deus de amor, um Deus Pai, Ele derrama sobre os seus filhos o seu Espírito Santo. Por esse motivo, nós que recebemos de Deus esta graça, e eu digo nós porque é todos nós, ela é para todos nós que aceitamos este dom extraordinário do Espírito de Deus. É uma alegria contagiante, é bom, é gostoso, ensina a gente a ser feliz, este bendito e amável Espírito Santo. Por isso nós temos como celebrar o amor. Você percebe que quando você encontra com a pessoa da caminhada, é diferente. As pessoas são diferentes. O relacionamento é diferente. Não é que nós estamos formando grupos paralelos. Não, é porque na grande verdade, quando se fala a mesma língua, é bom. E é isto que Deus quer, que os verdadeiros adoradores adorem nas mesmas línguas. E o que Deus quer? Um só rebanho, um só pastor. Às vezes nós temos vergonha de louvar aqui na terra. Como iríamos nós louvar no céu, se no trono de Deus existe um eterno louvor? Por isso, o reino dos céus se começa aqui. O reino dos céus está aqui no meio de nós. Foi o que Jesus disse a Felipe. Você quer saber do Pai? Quer que eu te mostre o Pai? Quem me vê o Pai. O céu se estabelece na terra, e a terra é estabelecida nos céus. Entendam, o que eu ligar na terra será ligado nos céus, disse Jesus a Pedro, e o que você desligar será desligado. Como nós estamos em louvores aos céus, os céus estão em louvor a nós. Esta é a maior prova de que Deus está presente, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço. Se eu não tenho esta percepção do Espírito Santo, eu nem me sinto bem neste lugar. Eu começo a me sentir um pouco atrapalhado. Amados, não esqueço a semana passada, lá no Caique, em Curitiba, quando uma pessoa
de 10 anos, que era de outras denominação, 10 anos que estava fazendo parte de outra igreja, testemunhou a gente. Quando terminou tudo, ela veio e me disse: João, me desculpe de eu não poder ter ido lá na frente testemunhar, eu estava muito apurado com toda a cozinha aqui. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, se eu tivesse conhecido a renovação antes de mudar, antes de fazer parte desta vida evangélica, eu jamais teria ido. Hoje eu estou entendendo que a verdadeira igreja, a verdadeira renovação é o que mais alegra os nossos corações. Dom Lucas, o que representa o Papa aqui no Brasil, o que comanda a CNBB, ele fez um apelo no seu documento para que toda a igreja volte às suas origens, e todo esse índice de católicos que saíram em busca de liberdade, de curas, de libertações, diz os bispos que nós, leigos, a igreja, precisem buscá-la de volta. Amém? E isto é o que nós temos que fazer. Quando você canta, louva, você está libertando, você está sentindo a graça. E nesta tarde nós vamos fazer esta missa como uma missa de ação de graça e uma missa de perdão e de libertação. Com toda certeza esta missa será diferente, porque as missas curam os nossos corações. Vamos então glorificar com muito amor, celebrar o amor, e logo em seguida nós vamos nos preparar pela Santa Missa desta tarde. Missa do Padre Miguel, não é menos de 2 horas, 2 horas e pouco, e é uma missa de cura, de libertação, é uma missa de bênção, que você será o único privilegiado nesta tarde. E aqueles que nos assistirem através dessa missa vai ser tocado pelo Espírito Santo. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo, com toda certeza. Amém? Eu vivi em barzinhos, eu vivia cantando nas lanchonetes, bebendo, e realmente essa foi a minha vida. Uma jovem que entrei para a igreja evangélica com 9 anos, fui batizada lá, não fui batizada na igreja católica, devido à minha mãe, que tinha passado para a igreja Avivamento Bíblico, que é a mesma coisa da Assembleia de Deus. E com 9 anos eu fui na frente dessa igreja, não porque Jesus tinha me chamado, mas porque minha mãe tinha levantado do banco e ido até a frente, e eu segui ela. Mas naquele momento eu não sabia que estava aceitando Jesus. E durante toda a minha vida que eu passei na igreja evangélica, eles diziam que eu tinha aceito Jesus, mas isso não significava nada para mim, porque eu não sentia Ele na minha vida como eu sinto hoje. Depois, passados 7 anos, durante esses 7 anos eu me batizei, já era professora da escola dominical, cantava na igreja, tínhamos um grupo, e ali eu comecei a servir a Deus como eles diziam. Mas passei muitas experiências lá dentro, de que muitas coisas eu não concordava. A primeira coisa que eles fazem, eu não quero aqui dar um testemunho para colocar os protestantes contra nós, mas a primeira coisa que eles falam é para nós renunciar à fé católica. E isso eles falaram para mim, renunciar ao meu passado. Eu não tinha na igreja católica passado nenhum, porque não fui batizada, não tinha feito primeira comunhão, não tinha nada, apesar da minha mãe ser 34 anos católica. E hoje digo assim, até que infelizmente ela passou para outra igreja, mas creio que se ela conhecesse realmente a igreja católica, ela voltaria. Passei para essa igreja achando que Jesus Cristo estava lá, achando que todo aquele barulho que eles fazem levaria eu até Deus um dia. Mas muito pelo contrário, não me trouxe até Deus, mas me afastou mais de Deus e complicou a minha cabeça. Durante esses 7 anos, eu não vivi numa igreja evangélica servindo a Deus. Eu vivi debaixo de uma ditadura.
eles colocam uma disciplina, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e muitas vezes você não podia nem conversar com outras pessoas de outras religiões. Então, eu não comecei a crescer ali dentro, a ver todo aquele barulho, a pessoas expulsando demônios, e sem entender nada daquilo. Que uma coisa vocês tenham certeza, talvez alguém já foi numa igreja evangélica, mas lá dentro não existe cura interior, como existe na igreja católica. Isso não existe lá dentro. Então, eu fui tudo devido à minha mãe, à minha família. Eu fui junto, mas chegou aos 16, 15 anos, eu tinha muito trabalho na escola, estudava magistério, e devido aos trabalhos de teatro, de música, eu gostava demais e gosto. Então eu comecei a cantar nos teatros, fazer teatro, tocar para as pessoas cantar. No entanto, era mais a minha irmã que era evangélica, eu tocava mais para ela. E um dia nós fizemos um teatro em cima do disco do Padre Zezinho, que diz História de um Povo, que falava muito sobre a escravidão, sobre os sem terras. E eu naquele teatro tive que cantar 15 músicas do Padre Zezinho, porque era um trabalho da escola, e eu teria que fazer aquilo porque valia nota na época. E o dia que o pastor da minha igreja ficou sabendo, ele falou: olha, se você for para esse teatro e cantar essas músicas, você vai ficar em disciplina 6 meses. Em disciplina aqueles dias, eles te colocam no canto da igreja, ali você não é saudado, você não pode pedir um hino, você não pode fazer mais atividade nenhuma dentro da igreja. Você é tido como objeto. E aquilo me doeu muito, e eu via muito isso dentro da igreja, porque uma cortava o cabelo, ela sentava no fundo da igreja. Eu reparava, não falava para ninguém, mas aquilo estava me angustiando. Eu falava: meu Deus, isso aqui não é de Deus, não pode ser de Deus. Então eles deixavam você num canto. Se você passasse uma base na unha, meu Deus do céu, era motivo de escândalo. Isso é só a casca. Porque na época a gente não falava, mas vários pastores faziam coisas piores do que isso, e eles não eram disciplinados. Então eu creio que a mão de Deus começou a tocar na minha vida a partir do momento que eu me revoltei e disse para o pastor: olha, pastor, eu vou fazer teatro e vou cantar as músicas, mas de uma coisa o senhor sabe: se eu não aparecer na tua igreja sábado, lá dentro eu não coloco mais meus pés. Eu não sei de onde que eu tirei força para falar isso, mas eu creio que Deus também estava me dando muita força. E eu realmente, graças a Deus, até hoje, eu não pisei mais meus pés lá dentro. Mas eu saí dessa igreja e fiquei 2 anos sem religião nenhuma, porque se diziam que o verdadeiro Deus estava lá dentro, e se eu não estivesse lá dentro, eu não tinha o verdadeiro Deus. Então eu fiquei sem nenhuma religião. Aí comecei, como a Bíblia diz, más companhias corrompem os bons costumes. E isso aconteceu na minha vida. Eu larguei da igreja evangélica, comecei a cantar nas rodinhas de amigos na praça. Uma amiga me convidou para na lanchonete, eu fui tomando um refrigerante. Ela falou: não precisa tomar um refrigerante, toma isso daqui, uma cuba. E eu comecei com a cuba. Comecei a tomar e gostei. Infelizmente, eu me tornei quase alcoólatra na época. Bebia muito, uísque, cerveja, e comecei a cantar na lanchonete, me convidaram e eu fui. Todos os dons que Deus me deu, eu comecei a jogar não para Deus, mas para o mundo. E lá dentro a gente já começou a montar um grupo, uma banda, e ali eu comecei toda a minha vida. Chegava em casa 3, 4 da manhã, totalmente alcoolizada, escorando nas paredes,
para minha mãe e meu pai não ver, eu chegava tarde. E um dia, cansada de tudo isso, muitas vezes alcoolizada, eu ainda sentava na cama e falava: Senhor, será que a minha vida vai se resumir a isso? Será que tudo que eles falam realmente na igreja é isso? É isso, servir a Deus? É jogar a pessoa no mundo e nunca ninguém veio mais atrás de mim para saber se realmente era isso que eu queria? E um monte de interrogação dentro de mim. E eu me lembro como se fosse hoje. A minha cabeça se tornou tão confusa a respeito de religião, que eu tinha uma amiga que ela não acreditava em Deus por nada. Eu falei assim: Ana, eu acho que eu vou começar a fazer como você. Eu já não acredito mais nem em Deus, porque se realmente Deus existisse, eu não estava nessa vida que eu estou. Isso sem meu pai e minha mãe saber. Daí, um dia eu cheguei em casa, um sábado, e fiquei o sábado e o domingo inteiro trancado dentro do quarto, sem ninguém, sem comer, sem beber, sem nada, só chorava. E uma angústia, uma depressão veio muito sobre mim. Passada uma semana, eu saí novamente e cheguei 4 horas da manhã em casa. Cheguei alcoolizada, todos em casa já estavam dormindo. E ali eu dobrei o joelho e falei: Senhor, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu falei isso chorando, me lembro como se fosse hoje. Eu falei: por que é que o Senhor não me mostra uma religião verdadeira? Mas eu quero uma religião verdadeira, eu quero te conhecer realmente. Eu não quero mais entrar dentro de uma ditadura como eu estava e como a minha família está. Aí eu chorei muito aquela noite. Parece que o efeito do álcool em mim, quando eu levantei, já não estava mais no meu sangue. Eu me senti uma pessoa mais firme, deitei e dormi. Passado uma semana, eu fui para a praia, na casa do meu tio, e fiquei lá um mês. Lá eu já comecei a perder o gosto um pouco pela bebida. Comecei a pescar com meu tio, que eu gosto demais de pescar, e fui para lá e fiquei um tempo nas férias. Estava para fazer o último ano de magistério. E às vezes na escola, quando eles falavam de Maria, eu repudiava, porque na religião onde eu praticava, diziam que Maria era uma prostituta, que Maria jamais podia a gente amar, venerar alguma coisa. Passado um mês, eu voltei, e chegando em Jussara, eu escutei um barulho diferente na igreja católica. Era a equipe, o João estava com a equipe lá, só que eu não sabia quem ele era, não sabia nada. Sentei no banco da igreja, em frente da igreja, e fiquei observando aquelas músicas. Falei: nossa, mas tanta gente, será que já começou a haver um só povo, uma só religião, os crentes estão lá dentro? A igreja estava lotada. E eu só escutando. Cheguei em casa, guardei a mala e voltei e fiquei escutando, no fundo da igreja. Terminou, eu fui embora. Passada uma semana desse retiro que teve em Jussara, chegou o Gilberto, um servo da igreja, da equipe, e ele disse para mim: Carmen, por que você não vai fazer um retiro com a gente? Eu falei assim: olha, se eu não encontrei Deus dentro da igreja evangélica, é na tua igreja que eu não vou encontrar. E ele insistia, ele falava: Carmen, você tem tantos dons. Sempre a gente convidando para fazer parte da igreja católica, eles me convidavam, eu falava que eu não ia. Nós pagamos para você, eu não estou afim do dinheiro. Eu só quero encontrar um Deus, mas lá dentro tem. Eu falava: mas esse Deus morto, essas imagens que vocês adoram, isso eu não vou. Mas não é isso que nós adoramos. Eu falei: então, já que vocês não adoram isso, por que vocês têm isso lá dentro da igreja de vocês? Não entrava na minha cabeça nada disso. E ele começou a insistir, e por trás dele tinha uma equipe orando, porque eles sabiam que eu cantava e eles iam utilizar o dom meu para a igreja. Eles não tinham na época em Jussara, não tinha ninguém que cantasse e tocasse.
E os que cantavam, tocavam, a maioria era tudo crente. Então eles foram atrás de mim. E de tanto ele insistir, eu falei, eu vou. Passaram uma semana, na sexta, isso foi na segunda. Na sexta-feira eles me convidaram para fazer parte, para ir para o encontro. Chegando lá, entrou a equipe do João. Todo mundo de saia, um terço na mão. E quando o João começou a falar, eu levei um soco na cadeira onde eu estava, porque a voz dele era idêntica do pastor onde eu tinha saído, mas idêntica. Eu falei, meu Deus, saí de uma fria e caí na outra. Essa voz era traumatizante escutar aquilo. Aí ele começou a falar, e o servo começou a se apresentar. Eu falei, são um bando de crentes dizendo que são católicos. Só está com o terço na mão para disfarçar. Eu jamais ouviria na igreja católica as pessoas de saia, todos bem arrumados, bem sérios, com Bíblia na mão. E até cutuquei um amigo meu do lado e falei, olha, isso aí é um bando de crente disfarçado. Amanhã eu já não vou vir nesse negócio. E o João começou a pregar, ia dar o testemunho de vida dele. E todas aquelas palavras foram entrando no meu coração. Mas muitas coisas, quando eles faziam um retiro, eu não aceitava. Eu não aceitava quando eles vinham para o Santíssimo, que tinha capela. Jamais eu entraria. Eu não entrei no meu primeiro retiro dentro da capela. E daí ele chegou, pregando no sábado. E aquilo foi me levando assim, me tirou dali. Não era mais eu, parecia que era algo que estava dentro de mim, transformando já a minha vida. E ele no sábado à tarde, ele pregou muito sobre o pecado, sobre o que você fazia no seu passado, isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, muitas coisas que ele está falando, parece que ele está falando para mim. Mas na cura interior foi onde o Espírito Santo tomou conta plenamente da minha vida. Ele começou a dizer, você jovem chega muitas vezes em casa alcoolizado, você tem sentido muita angústia na tua vida. Todas as palavras que ele falava, parecia que só tinha eu dentro daquela sala. E nós estávamos umas 800 pessoas. E ali foi quando o Espírito Santo tomou conta realmente do meu coração. E eu comecei a derramar minhas lágrimas. A chorar. E quando eu olhei do lado, tinha a menina que eu mais detestava na minha vida. Ela estava sentada. E ele falou muito sobre o perdão. Muito sobre o perdão. E eu não sei, uma força veio em mim. Eu cheguei e estava em pé em frente dela, abraçando e chorando, pedindo perdão para ela. Ela já tinha feito o retiro. E de repente, tudo aquilo que eu sentia, a angústia que eu sentia, Deus começou a tirar do meu coração. Mas eu passei a não acreditar ainda no Santíssimo. Eu não acreditava em Maria. E no intervalo do domingo, na hora do almoço, eles pediam para mim cantar uma música. Ah, a gente sabe que você canta, você sabe as músicas aí, algumas músicas sacras, por que você não vai lá em cima cantar? Eu falei, gente, já tem gente que canta lá, era no Norival. Eu não vou lá cantar. Não só uma, só para eles verem que você sabe cantar. E eu levei uma fita, um playback, que é só tocado, e coloquei aquela fita e comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, o João estava saindo no corredor. Ele voltou, esperou terminar de cantar, chegou para mim, na hora que eu terminei, e disse, moça, você é evangélica? Disse, não, eu fui evangélica. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E tinha ido 3 vezes conversar com ele, e meu coração parecia que ia ser pela boca, eu não conseguia falar com ele. E eu já estava ficando irritada com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas o que esse homem tem que eu não posso chegar perto dele? Mas depois que você começa a caminhar, eu sei que o Espírito Santo ainda falava no meu coração, não é hora ainda. E quem chegou até mim foi ele. E falou assim, você é evangélica? Eu falei, eu fui. Ele olhou bem dentro de mim e disse, dentro dos meus olhos, e disse, olha, Carmen, eu estava sem crachá. Se você soubesse o dom e a unção que Deus te deu na voz,
você não usaria ela para o mundo como você está usando. Quando ele falou isso, minhas pernas começaram a tremer. E ele falou só isso e saiu. E eu comecei a chorar ali. Eu falei, mas meu Deus, como que esse homem sabe o meu nome? Como que esse homem sabe que eu canto? Como que ele sabe que eu estou cantando nas lanchonetes usando minha voz para o mundo? Foi um chamado assim muito forte de Deus. Foi a partir dali que eu comecei a acreditar que tudo aquilo que ele estava fazendo era verdade. Daí depois ele viu eu sentada no banco na hora do batismo do Espírito Santo, que foi à tarde, no domingo. Ele me chamou e falou assim, você conhece algumas músicas quando ele volta cantando? Eu falei, conheço algumas. Ele falou, pega o microfone e começa a cantar. Eu falei, mas eu posso? Ele falou, pode. E depois eu comecei a cantar com ele. Na missa de encerramento eu já estava cantando com eles. E no final, na hora da janta, que a gente foi jantar todo mundo junto, ele chegou para mim e me convidou para fazer parte dessa equipe. Foi aonde que eu disse para ele, olha João, eu vou pensar, porque isso é uma coisa muito séria. E tem muitos pontos dentro da igreja que eu ainda não aceito. Mas eu sei que você tem alguma dificuldade, Maria, e com o Santíssimo. Eu falei, realmente eu tenho. Deus revelou a minha vida inteira para ele. E ele foi falando. Depois, passado um tempo, eu já fui para Maria, sem conhecer nada, nunca tinha viajado sozinho. E minha vida começou a mudar. A mudar. Eu comecei a mudar meu comportamento na escola. As pessoas chegavam em mim, colocavam a mão em mim e falavam, Carlos, você está com febre. Não é possível, você deve estar doente, você não é assim. Eu era muito assim, de brincar, de fazer bagunça, de fazer arte para os outros caírem. E eu falava, meu Deus, alguma coisa está acontecendo comigo. E comecei a mudar completamente a minha vida. Daí muitos podem estar perguntando, né? Como que você aceitou Maria e o Santíssimo? Depois de 1 ano e meio dentro dessa equipe, eles tendo a paciência comigo, quando eles faziam o nome do Pai nos encontros, rezavam a Maria, porque eu gostava, eu estava ali, não porque, sim, foi um chamado de Deus, mas para mim eu estava fugindo daquele mundo que eu queria fugir, eu achando que eu estava fugindo. Porque logo quando eu entrei na renovação, eu terminei meu namoro com a pessoa que eu mais amava. E eu falei, eu vou entrar e vou fugir dele, eu vou esquecer ele viajando. E eu entrei com esse tipo de fuga. E acabei caindo nos braços de Jesus, graças a Deus. E daí ele chegou e todo mundo tendo paciência. Nós temos o Carlão da equipe que é muito devoto. E ele sempre chegava, mas por que você não faz o nome do Pai, Carlos? Mas por que você não reza a Ave Maria? Eu falei, olha, Carlão, sinceramente, eu nessa equipe eu fico, mas esse negócio de Maria e Santíssimo não vem para o meu lado que eu não acredito. Ele falou assim, mas você tenha fé que eu vou começar a rezar o terço hoje para você. E eu não dou 3 meses, você vai passar a acreditar. Eu falei, essa tua fé alcança tudo isso, então pode começar. E rezar as 2 bolinhas aí, eu falava para ele. E ele começou a rezar firme. E eu creio que Jesus e Maria escutou ele. Um dia eu estava tocando louvor em Jussara e o padre fazendo a missa junto com o louvor, e parece que aquele dia não deu certo de nenhum dos que cantava comigo ir. E eu acabei indo sozinho. E só tocando com violão e cantando na missa. E quando o padre ergueu a hóstia, eu nunca tinha ajoelhado quando ele estava consagrando. E aquele dia parece que uma força me empurrou e falou, ajoelha. Perante esse nome, todos os joelhos têm que se dobrar. E eu ajoelhei. E dentro de mim falava, faça um pedido. Faça um pedido que eu vou mostrar para você. E eu olhando para a Eucaristia, o padre ficou um tempo com a hóstia na mão. Eu olhei bem firme e disse, Jesus, se realmente é o Senhor que está nessa Eucaristia, se realmente a tua mãe Maria está no céu intercedendo por nós, se realmente tudo isso que eles falam da Senhora e do Senhor, eu queria que o Senhor desse um sinal para mim. Mas esse sinal é dentro de 30 dias. Eu pedi para Jesus para que mostrasse para uma ministra
que desse uma visão para essa ministra. Muitos podem estar perguntando, mas por que você não pediu a visão para você? Eu não pedi a visão para mim porque a Bíblia diz que os jovens teriam visões. Para mim seria muito fácil essa visão. E eu queria realmente desafiar. E eu pedi, naquela Eucaristia, aquele pedido que eu fiz, eu falei, que a ministra que está do lado do padre tenha uma visão comigo e Maria. Se essa ministra tiver a visão comigo e Maria, eu vou acreditar na Eucaristia e vou acreditar em Maria. Se realmente vocês dois estão me ouvindo. E eu esqueci, eu falei, dou 30 dias para que isso aconteça. Passado um tempo, essa ministra que eu tinha pedido ao Senhor que desse a visão, era a diretora do colégio onde eu estudava. No entanto, era uma pessoa totalmente desligada a mim, porque a gente dentro da escola não tinha muito diálogo com ela. E passado um tempo, eu esqueci do pedido que eu tinha feito. Eu estava na escola, no último ano de magistério. Ela chegou na minha sala, eu estava fazendo uma prova de matemática muito difícil. E ela chegou, bateu na porta, o olho meio vermelho, e falou assim: olha, aluna Carmen, por favor, compareça à minha sala. Aí todo mundo olhou para mim: o que você aprontou? Eu falei: não aprontei nada. Eu não sei que essa mulher está comigo. E eu, porque antes de me acreditar em Maria e em Jesus, eu era uma pessoa muito grossa, muito assim, seca. E eu falei tudo isso para eles, falei assim: eu não fiz nada. Eu não sei nem o que essa mulher quer comigo, ignorando ela. Terminei minha prova e fui. Quando eu coloquei meu pé no corredor da sala dela, começou a me arrepiar e veio a lembrança. E parecia que com 2 anos não me levava até a sala dela. E eu cheguei lá, ela estava em lágrimas. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa na minha casa, a senhora não quer falar? O que foi? Porque ela conhecia demais a minha mãe. O que aconteceu? Carmen, não aconteceu nada com a tua família. Aconteceu foi com você. Eu falei assim: mas o que aconteceu? Ela falou: olha, Carmen, eu não sei porquê e nem como, mas eu estava na frente do Santíssimo, 5 da manhã. Algo fez com que eu levantasse 5 horas da manhã e fosse para a igreja. E lá dentro da igreja, ele me levou até lá. Eu creio que foi Jesus que me levou até lá. E orando, eu estava orando pela escola, estava orando por tudo, mas jamais eu orei para uma aluna. E dentro do meu coração falava forte: ora pela Carmen. E ela fechou os olhos e começou a orar por mim. Ela falou assim: Carmen, eu não sei nem porquê e nem como. Quando ela estava contando isso, ela caiu em lágrimas. Ela falou assim: isso que eu estou falando, eu sei que tem algo a ver com você. Porque Jesus falou muito forte no meu coração isso. Ela falou assim: olha, Carmen, eu pude ver nitidamente na hóstia Maria carregando você nos braços. Foi algo assim que, depois disso, não teve como eu deixar de acreditar. Hoje, eu tenho minha mãe da congregação, minha irmã da congregação, tenho um irmão que é pastor da Assembleia. A minha casa é uma verdadeira casa ecumênica. É a casa mais ecumênica que tem dentro de Jussara. Eu sempre digo isso. Mas de uma coisa eu deixo no coração de vocês. Quando der um vendaval e quebrar a casa, e quebrar o telhado, e quebrar tudo dentro da casa, vocês nunca mudem de casa. Procura consertar todo o estrago que tem dentro dela. Muitas pessoas olham para a Igreja Católica, vê todos os erros dela e muda para outra. E não é assim. Não é por aí. Eu digo que, como João falou aqui, que Maria
daquela pregação que ele fez ontem me tocou muito. E ontem Deus me deu mais uma confirmação. Eu não contei isso nem para ele. Mas ontem eu pude descobrir que eu só consegui encontrar Jesus porque eu comecei a acreditar em Maria. E é realmente bem isto. Deus tem dado estas forças, estas visões e revelações por intermédio também de Nossa Senhora. E ela acabou fazendo uma música para Nossa Senhora e passou a rezar o terço. Ela esqueceu de testemunhar que ela também tinha aversão para esse negócio de santos. Quando se falasse em santo com a carne, estaria mexendo com ela. Mas até isso Deus provou a ela. Nós vínhamos voltando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa viagem, num trabalho, e ela perdeu a carteira dela com todos os documentos, com todos os cheques da fitas e disco que tinham vendido, e ela entrou quase que em desespero. E eu disse: Carmen, Santo Antônio, protetor das coisas perdidas. E ela riu, disse: que Santo Antônio? Se eu tiver que pedir que Santo Antônio, que Antônio, eu peço para Jesus direto. Eu disse: mas Jesus encarregou Santo Antônio nessa missão. E ela estava comendo um pão, brava igual uma cobra, nervosa porque tinha perdido o documento. Ela começou a tirar sarro, abriu a janela do carro, pegava um pedacinho de pão, para Santo Antônio, um pãozinho a troco do meu documento, escarnecendo. Amém? E Santo Antônio, como é muito humilde e não leva em conta a nossa ignorância, ouviu o pedido dela mesmo diante do sábado. Amém? Quando nós chegamos num posto, ela ligou num posto mais para frente, ela ligou para a mãe dela dizendo que ia chegar a tal hora. A mãe dela disse: perdeu todos os documentos, não é? Amém? Ela nem tinha chegado na casa dela e a mãe dela já estava sabendo. Como que a senhora sabe? Amém? Amém? Disse: já enviaram pelo correio, acho que o documento em casa que chegou primeiro que ela na casa dela. Aí quebrou o nariz. Mas outra vez aconteceu, nós estávamos em uma comunidade e já era quase 1 da manhã e a comissão não achava a chave para fechar a igreja para ir embora. E eu disse: reze para Santo Antônio. E começaram alguns também a tirar sarro. Gente, por incrível que pareça, começamos a rezar a Santo Antônio. Uma senhora ergueu uma tampa, a chave que estava debaixo da tampa. Amém? Ela disse: eu não acredito, eu já revelei tudo isso aqui. Eu falei: pois é, mas Santo Antônio te mostrou. Essas coisas têm, essas coisas existem. Amém? Quantos ridiculariza a Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo? Mas quantas coisas maravilhosas têm se acontecido na Aparecida do Norte? Será que tudo isso é mentira, focatura? Amados, é muito bonito a gente crer nesta devoção, nesta igreja a quem nós devemos amar profundamente. Vamos ouvir essa música que ela fez a Nossa Senhora. Com muita alegria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos ter um minutinho de intervalo para arrumar